Perigo, 5 pessoas morreram e 37 ficaram feridas nas estradas que cortam o DF no feriado de Ano Novo. Covardia, pai que sequestrou e espancou filho de 4 anos e já está em liberdade. E ainda, oportunidades. IFB oferece mais de 180 vagas de cursos profissionalizantes de graça. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. E a gente já começa falando da Operação Fiscalização do Ano Novo. Um levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostra que houve redução no número de mortes e de acidentes registrados nas estradas que cortam o DF. É o que você acompanha agora na reportagem. Entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, foram registradas 5 mortes e 37 pessoas ficaram feridas em acidentes nas rodovias que cortam o DF e em torno. Houve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 7 óbitos e 38 feridos. São feitas ações de conscientização em vários pontos das rodovias para que os motoristas tomem mais consciência da responsabilidade no trânsito. 1.216 veículos foram fiscalizados e 987 multas aplicadas, sendo 187 por ultrapassagens indevidas, 35 por embriaguez e 65 por não uso de cinto de segurança. Os resultados foram positivos porque a nossa principal meta é a redução de vítimas de acidente de trânsito e nós conseguimos apresentar esses dados, durante essa operação. O homem morreu hoje em um acidente de ônibus na BR-020, perto de Formosa. A batida ocorreu por volta das 3 da manhã. O ônibus da empresa RJG Turismo vinha do Piauí, com destino a São Paulo, quando tombou no município de Vila Boa, em Goiás. O homem que estava sem cinto de segurança morreu no local. Várias outras pessoas ficaram feridas e até o final da manhã, pelo menos 7 passageiros foram levados aos hospitais de Vila Boa e de Formosa. A pista, que fica a mais de 160 quilômetros de Brasília, ficou totalmente interditada e foi liberada às 10h30 da manhã. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente. Olha, entrou em vigor hoje a Lei de Abuso de Autoridade e, entre outras coisas, a legislação reforça que as interceptações telefônicas e as quebras de sigilo da Justiça sem autorização judicial são crimes. A medida atinge os representantes dos 3 poderes, servidores públicos, militares e membros de tribunais. Entre as punições previstas estão a perda ou afastamento do cargo, indenização e penas que chegam a 4 anos. O Ministério Público continua responsável pela denúncia, mas se o órgão não acionar o Poder Judiciário, quem se sentir prejudicado tem até 6 meses para entrar com ação privada. Vale lembrar que o projeto foi aprovado em agosto no Congresso Nacional. Depois de 10 anos de debates, a gente vai conversar sobre este assunto com Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. A gente falava dos debates, Sérgio, e durante toda a discussão a gente viu muita crítica do Ministério Público. A grande pergunta é a seguinte: a Lava Jato, outras operações, correm algum risco ou não? Olha, não deveriam correr. Não deveriam correr porque a lei foi só para punir excessos, só para punir abusos, né, Rodrigo? Agora a gente viu aí no episódio da Vaza Jato que tanto o então juiz Sérgio Moro como os procuradores da República, como se diz lá no interior de Minas, em alguns momentos eles pularam o corguinho, né? Eles avançaram naquilo que seria, no mínimo, viável, naquilo que seria o normal no curso de todo o processo. Para evitar esse tipo de coisa, para evitar, não só por parte do Ministério Público, mas como por parte também da magistratura e por parte da polícia também, essa lei, em boa hora, foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Agora, o Brasil é aquele país, né? Tem lei que pega, tem lei que não pega. Vamos ver como vai ser a aplicação da lei, porque, em princípio, é para proteger o cidadão de bem, e não para proteger trambiqueiro, criminoso de colarinho branco. A gente espera que venha realmente só para proteger o cidadão de bem contra maus feitos de autoridades. Agora, Sérgio, aproveitar que você está falando sobre polêmica, vamos tratar de outro assunto que gera controvérsia, porque o presidente Bolsonaro recuou e disse que a tendência agora é sancionar o valor destinado ao fundo eleitoral. De acordo com o presidente, a sanção é uma obediência à lei
sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente depois daquela folga de Ano Novo, né, Renata? Seja bem-vinda de volta. Isso. Esse assunto vai dar muito o que falar ainda, né? Boa tarde. Não é? A gente pensou que já tivesse finalizado, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Sérgio Amaral. Feliz Ano Novo agora que a gente está se vendo. Feliz Ano Novo para você, para todos que nos acompanham. Muita paz, muita saúde, muitos momentos felizes. Exatamente isso. Parece notícia do ano passado, né? Parece notícia velha. A gente já pensou que já tivesse finalizado aí essa etapa, mas não. Então vamos fazer uma retrospectiva aqui desse valor aí, desse fundo eleitoral. Então, lá atrás, no primeiro momento, numa previsão orçamentária, o governo fez essa previsão de destinar 2,5 bilhões de reais para esse fundo eleitoral, recursos públicos para serem destinados nas eleições municipais deste ano. E aí o governo viu que o cobertor era curto e falou assim, não, vou revisar isso aí e vou destinar 2 bilhões de reais, que não é pouca coisa, né? Mas diminuiu 2 bilhões de reais. Mas é uma proposta. Foi, portanto, para o Congresso. Passou pela análise da Comissão Mista do Orçamento. Na Comissão Mista do Orçamento, formada ali por parlamentares, deputados e senadores, eles entenderam por bem aumentar esse valor e praticamente dobrar. Então, eles aprovaram nessa Comissão Mista o valor de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Ocorre que a repercussão negativa foi imediata, né? A repercussão pública é muito ruim mesmo. O próprio presidente Bolsonaro falou o seguinte, ó, esse valor eu vou vetar. Se aprovar esse valor, eu vou vetar. E aí foi para o plenário, que é o que realmente importa. E depois de negociações ali, eles falaram o seguinte, vamos aprovar exatamente o que o governo destinou, que são os 2 bilhões de reais? Ok, e aprovaram os 2 bilhões de reais, que foi o que o governo destinou. Só que mesmo aprovando esses recursos de 2 bilhões de reais, o presidente Bolsonaro disse o seguinte, ó, se depender de mim, eu vou vetar. Mas aí o parlamento, poxa, mas não foi o próprio presidente que destinou esses recursos? Mas ele mas eu sou contrário, não sou a favor de destinar recursos públicos para as eleições, para bancar as eleições, se depender de mim, eu vou vetar. E ficou nesse aí, vai, não vai, e agora, portanto, hoje ele voltou a falar sobre esse assunto que deve sancionar, correndo o risco aí de responder, né, por um crime de responsabilidade. Então ele não quer, diz que está na Constituição, ele deve mesmo sancionar, mas em conversas ali com os jornalistas também, ele diz o seguinte, ó, vamos explicar aí para a opinião pública, né, como é que funciona, caso contrário eu vou ser massacrado. Então é isso que tende a acontecer, Rodrigo, ele deve sancionar e os recursos destinados, portanto, para as eleições municipais deste ano devem ser de 2 bilhões de reais. Obrigado, Renata. Agora, Sérgio Amaral. A Renata tocou num ponto importante, que é o seguinte, o próprio presidente tinha feito essa sugestão ao Congresso. Fazia algum sentido, depois de oferecer os 2 bilhões, ele vetar? Não, fazia nenhum sentido. Justamente por isso, desde o início desse processo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, eles estavam absolutamente tranquilos. No linguajar político, né, no linguajar lá do Congresso Nacional, eles diziam o seguinte, ó, isso tudo é papo. É groselha, como eles dizem, né? Groselha. É só aquela coisa ali, aquela espuminha inofensiva e tudo justamente por isso, porque o próprio presidente tinha dito que tinha enviado a proposta de orçamento do governo com os 2 bilhões de reais. Então, não fazia sentido nenhum ele podia dizer sim, não aceitar os 3,8 bilhões que alguns deputados e senadores tentaram emplacar. Aí ele podia empombar, como se diz, né? Mas nisso aí, é groselha, como se diz lá no Congresso Nacional, e foi um discurso para a plateia bolsonarista, nada além disso. Agora, por falar no fundo eleitoral, vamos falar de uma outra praga aqui, Sérgio Amaral, uma perigosa, uma praga urbana. Para muitos, eles são inofensivos, mas os pombos são perigosos e podem transmitir diversas doenças. Preocupados com a visita nada agradável, moradores da 615 Sul encaminharam um vídeo aqui para a gente, mostrando a quantidade de pombos que vem incomodando a população de lá. Veja aí. Vou começar a reportagem com um trocadilho envolvendo as imagens enviadas à nossa produção. Diz aí se não é pombo para dar e vender. Uma vergonha isso aqui. Cadê a vigilância sanitária? Aqui na área central de Brasília, os pombos dividem o espaço com quem visita, trabalha e mora na cidade. Tem muito pombo mesmo aqui nessa quadra aqui. Tem uns pombos aí nos prédios aí, aqui no posto de saúde mesmo. Já foram feitas reclamações na administração da Asa Sul e nada foi feito, entendeu? Esse problema já tem há anos e nada aconteceu. Para evitar a multiplicação desses animais, é recomendado não dar comida para eles. O problema é que algumas pessoas esquecem a orientação e alimentam as aves. Aí já sabe, né?
Para que ir embora se tem comida e água fresca? É um ambiente muito bom para eles. Eles têm comida, eles vão se multiplicando e vão ficando por aqui mesmo. Quando os pombos estão por perto, algumas doenças podem chegar junto. A principal delas é uma infecção causada por fungos, que geralmente são encontrados nas fezes das aves. É uma doença tratável quando feito o diagnóstico, mas quando não feito o diagnóstico, é uma doença que pode evoluir a óbito. Então, assim, é necessário acompanhamento médico, diagnóstico precoce, mas lembrando que não é uma doença comum, não é igual gripe, resfriado, não é uma doença mais rara, mas que pode acometer as pessoas que entram em contato de forma prolongada com fezes de pombo que contém esse fungo. O infectologista ainda faz um alerta. A chance maior de se infectar é quem mora naquela região e tem contato maior com o fungo que pode estar nessas fezes. Principalmente paciente imunossuprimido, paciente idoso, paciente com diagnóstico de retrovirose, por exemplo, paciente oncológico que está fazendo algum tratamento que diminui a sua imunidade. É bem o caso da 615 Sul, que estamos mostrando desde o início da reportagem. A Gabriela aproveitou o dia para vacinar o filho e ficou preocupada com o cenário, que fica bem perto de um posto de saúde. Deve melhorar, né? Porque eu sempre trago meu filho aqui e vai que pega uma infecção, alguma coisa. Gostaria de pedir que a administração e a vigilância sanitária tomassem uma providência com relação aos pombos, né? E também a pessoa que alimenta os pombos se conscientizasse que os pombos transmitem várias doenças. E isso pode ser prejudicial, inclusive, para a pessoa. Nós entramos em contato com a administração do plano piloto, mas ainda não tivemos resposta. Agora, a seguir, saiba o que fazer para impedir aquelas incômodas ligações oferecendo empréstimos bancários. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Aquelas ligações insistentes para oferecer empréstimo consignado podem estar finalmente com os dias contados. A partir de agora, já é possível fazer o bloqueio desses números. E os aposentados são os principais alvos. Boa tarde. Sim, não vou querer não quero não, amigo. As chamadas de celular e as mensagens começaram assim que José Hildo se aposentou. É uma atrás da outra, a maioria oferecendo empréstimo consignado, modalidade de crédito em que a parcela já vem descontada na aposentadoria, pensão ou folha de pagamento. Direto ligam, já tentei bloquear, eu coloco nos números que eu não quero mais receber, mas não adianta, eles ligam direto e parece que tem um dia da semana que eles são destinados a ligar direto oferecendo consignado. Mas esse tipo de incômodo está com os dias contados. A partir de hoje, o consumidor que não quiser receber oferta de empréstimo consignado pode cadastrar todos os telefones fixos e móveis vinculados ao CPF para barrar chamadas indesejadas. Basta clicar www.nãomeperturbe.com.br e preencher os dados. O bloqueio faz parte de uma iniciativa entre a Federação Brasileira dos Bancos e a Associação Brasileira de Bancos. Essas instituições vão monitorar as reclamações contra os parceiros que atuam na área de consignados. Os bancos que continuarem ligando para os consumidores cadastrados no Não Me Perturbe poderão sofrer sanções administrativas, como a suspensão de contratação de novas operações por até 30 dias. Em caso de reincidência, a proibição poderá ser definitiva. É uma medida muito positiva, porque os aposentados e pensionistas do INSS são o público que mais sofrem um verdadeiro assédio das instituições financeiras. Esse aposentado, que também sofre pressão para comprar todo tipo de bens e serviços, está na torcida para que o novo sistema funcione. E tem coisa que no papel é muito bom, mas na prática não resolve muito. Quando é uma máquina? Aí fica complicado, que nem xingar você pode. Você vai xingar uma máquina. Aqui de outro problema, o preço do álcool combustível é o mais alto em 6 anos. Mesmo assim, algumas pessoas ainda acham vantajoso abastecer o carro com etanol em vez da gasolina. Na bomba, o reajuste do etanol na última semana de 2019 foi de 11,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O preço médio do litro no país ficou em R$ 3,15, um aumento de 22 centavos. Foi o combustível que teve a maior correção para o consumidor. Mesmo assim, a orientação para quem tem carro flex é continuar fazendo conta antes de abastecer.
O poder energético do álcool é 30% abaixo daquele da gasolina. Então, necessariamente, o álcool tem que custar 30% menos para o cliente ter o mesmo benefício. Então, existe uma paridade onde, em geral, o álcool deve custar, no máximo, 70% do preço da gasolina para você ter equilíbrio e decidir entre um dos dois. Depois desse aumento aí, eu estou preferindo mais a gasolina, porque a diferença está acabando, está sendo muito pouca. Roberto sempre escolhe o etanol, apesar de estar gastando mais. Claro que se você pegar trânsito, acaba consumindo muito mais, né? Mas até pelo custo-benefício acaba valendo a pena. Segundo especialistas, a explicação para o aumento do preço do etanol está no comportamento do cliente. O consumo deste combustível cresceu no país depois dos constantes reajustes da gasolina nos últimos anos. De acordo com dados do setor, o etanol é hoje responsável por cerca de 75% do volume de venda dos postos. Por isso, os produtores colocaram um valor bem próximo do limite, que ainda mantém um etanol vantajoso no bolso do consumidor. Neste posto, o preço é quase 70% do valor do litro da gasolina. Se você volta em dezembro de 2018 e faz o cálculo, o álcool representava 65% do preço da gasolina. O álcool subiu acima de 11% no ano, acima de 8% que subiu a gasolina. O produtor não vai perder essa margem, porque quando você chegar na bomba e você tem que decidir, como tem a paridade de 70%, você toma a decisão. Gasolina só de vez em quando? Só de vez em quando a gente vai fazer uma viagem um pouco mais longa, né, para render um pouco mais. Mas hoje a melhor opção ainda é o etanol. O litro do óleo diesel teve alta de quase 9%. Os preços são uma média calculada pela Agência Nacional do Petróleo a partir de dados coletados em postos em diversas cidades pelo país. Os valores variam de acordo com a região e não há previsão de novos aumentos. Já está em liberdade o homem que foi preso na madrugada desta quinta-feira depois de espancar e sequestrar o próprio filho de 4 anos. A Polícia Militar conseguiu encontrar o pai e filho dentro de um matagal em São Sebastião, depois que a mãe do menino foi até a delegacia pedir ajuda. O major responsável por toda a operação de resgate do menino disse que a mãe da criança chegou desesperada à 30ª delegacia, dizendo que o filho havia sido espancado pelo pai, Hudson da Costa, e levado para essa mata fechada, que fica perto do setor tradicional de São Sebastião. A mãe da criança correu lá na delegacia para informar esse fato e encontrou o sargento Godoy e o sargento Denis Day. Explicou para eles o que tinha ocorrido, né, que o pai tinha chegado transtornado em casa e teria agredido de forma muito violenta a criança, e ela tentou se interpor nessa agressão e ele pegou o garoto de 4 anos no colo e saiu correndo para o rumo da mata dizendo que ia dar um fim na criança. Pelo menos 15 policiais participaram da busca, que contou com o reforço do Batalhão de Cães e do Grupo Tático Operacional. Durante as buscas, um dos sargentos da PM teve a ideia de ligar para o homem usando o celular da mãe do menino. Depois de algumas tentativas, ele atendeu o telefone. Muito alterado, chegou até a xingar os policiais. Mas por causa dos gritos do homem, a polícia conseguiu direcionar as buscas e encontrou pai e filho perto de um córrego da mata fechada. Então os policiais conseguiram que ele se entregasse. Presencialmente houve mais um momento de negociação ali, ele entregou a criança, estava bastante machucada, e se entregou para ser preso. Então ele foi preso e a criança foi imediatamente socorrida e levada ao hospital. De acordo com a PM, o menino estava bastante assustado e com muitos hematomas pelo corpo. O garoto estava com cortes na cabeça, com hematomas no rosto, o nariz estava sangrando, hematomas nos braços, nas pernas, no tórax, né, com alguns arranhões, porque ele entrou correndo com ela na mata, a mata é bem fechada, então tem espinhos, né? Então ela acabou se arranhando toda a criança. A criança estava bastante judiada, mas aí foi socorrida e passa bem. A informação ainda ontem que a gente tinha que a criança estava bem de saúde. Apesar de toda essa operação, o homem foi solto pela Polícia Civil, que entendeu que o caso não se tratava de um flagrante. E a Polícia Civil esclareceu que não foi realizado o flagrante por questões procedimentais. A mãe da criança não foi localizada para assinar o termo de representação e o filho também não foi encontrado para fazer o exame no IML. Informou ainda que os policiais civis fizeram diligências no Hospital do Paranoá, onde a criança foi atendida, e na casa da família, mas não encontraram a mãe e o filho. Olha, a gente está no período de férias escolares e muitos estudantes vão viajar, curtir a praia, mas outros aproveitam para tentar uma vaga no mercado de trabalho.
Sabia que essa é justamente a melhor época para conseguir um estágio? Pois é, veja agora na reportagem do Rodrigo Miranda. Começou um novo ano e muita gente se anima para dar início a novos projetos e metas. Para os estudantes, pode ser a hora de procurar um estágio para experimentar os desafios do mercado de trabalho. Essa é justamente a vontade do Ariston. Ele está no 3º semestre de jornalismo e busca pela primeira oportunidade na área. Muita expectativa, porque eu entrei no processo seletivo dos estágios do GDF e pelos resultados eu fui até bem. Então falta aí alguma entrevista e ser chamado para conseguir esse meu primeiro estágio. Preciso muito desse emprego, para mim seria muito bom, um dinheiro extra, fora a experiência, né? E o início do ano é realmente uma época de boas oportunidades para conseguir um estágio. Isso porque é justamente quando se encerra o ciclo de quem já estava estagiando e as vagas não param de surgir. Além disso, a concorrência é menor, porque muitos possíveis candidatos estão aproveitando as férias de verão para viajar. A expectativa é que até março surjam mais de 5.000 vagas no DF. Essas vagas são disponibilizadas para que novos alunos, novos estudantes, eles possam ingressar e viver este momento de prática que o estágio propicia. Então, os 3 primeiros meses do ano são os melhores momentos, são os meses que os estudantes devem focar e buscar aí sua oportunidade. O Centro de Integração Empresa-Escola recruta jovens de todo o DF para vagas de estágio e para o programa Jovem Aprendiz. Com o aumento das vagas, os estudantes precisam ficar atentos e não devem deixar o currículo desatualizado. Entrem no site do CIE, atualizem o cadastro, disponibilizem um telefone que a gente possa falar com vocês, atualizem um e-mail que vocês também tenham um contato direto, mais frequente. E também é importante frisar que as informações que são inseridas no cadastro, elas são determinantes para que o recrutador escolha o cadastro, o currículo do estudante. O João Vitor é estudante do 3º ano do ensino médio e não perdeu tempo. Vai começar 2020 de estágio novo, somando mais uma experiência no currículo. E claro, um dinheirinho no bolso. Segundo estágio já que eu estou fazendo, aí é sorte, É difícil. Principalmente no Brasil que a gente vive, é difícil pegar uma vaga como essa. É porque eu quero fazer uma área muito difícil, que é a medicina e tal. Eu já vou ter uma base de como ter essa vida mais puxada. A seguir você vai ver a polêmica que envolve o Parque Ecológico Canela da Ema, em Sobradinho 2. Não saia daí. Você já imaginou ter uma área ecológica perto de casa? Pois é, em Sobradinho 2 os moradores têm até um lugar, é o Parque Ecológico Canela de Ema. Ou ao menos deveriam ter, por causa de um impasse jurídico. A lei distrital que criou o parque não tem validade. E enquanto isso, os moradores que frequentam o local reclamam da falta de infraestrutura e pedem a implantação de fato do parque. Sempre que tem um tempo livre, o seu Anor vem com a família pescar nessa lagoa. Ele conta que frequenta o lugar há 20 anos e já pegou tucunaré e até tilápia. Eu sempre venho para cá para divertir, passar tempo aqui, ver as imagens da água aí, dar uma pescadinha, pegar um peixinho aqui de vez em quando, a gente pega, e brincar aqui, passar tempo. O lago fica em Sobradinho 2, dentro de um parque que, na verdade, não é parque. Isso porque a lei que tornava o local uma unidade de conservação, criada em 1997, foi considerada inconstitucional pela Justiça. Quando a lei foi criada, teve vício de origem. Quem criou foi um deputado, foi o legislativo e não pode. Esse tipo de lei tem que ser originada do executivo, é o chefe, é o governador que tem que fazer. A área que pertence ao governo tem 24 hectares. Moradores reclamam que o local, conhecido como Parque Canela de Ema, está abandonado, virou depósito de lixo e alvo de invasores. O seu Anor tem na ponta da língua a lista do que gostaria que fosse construído no local. Precisava fazer o deck, o banheiro, arrumar as áreas, dar uma limpeza em redor, todinha para o pessoal ficar mais tranquilo. Já o Manuel só queria que a área fosse cercada, preservada e se tornasse um ponto de lazer para quem vive na região. Esse parque, ele vai beneficiar Sobradinho 2, setor de mansões e o setor de condomínios aqui, que assim, em volume de pessoas é aproximadamente de 80 a 90 mil pessoas. Segundo o administrador da cidade, o IBRAM deve finalizar os estudos para a criação do parque esse ano. Mas enquanto o processo não for concluído, pouca coisa pode ser feita.
apenas a limpeza e fiscalização para evitar invasões. Com a vigência da lei, a criação do parque, o que vai acontecer? A gente consegue recursos através de compensação ambiental, através de emenda parlamentar, o próprio governo pode botar recurso aqui e aí a gente pode conseguir fazer algumas coisas. E o IBRAM informou que a lei de criação do Parque Canela de Ema foi declarada inconstitucional por a iniciativa deveria ser do Poder Executivo e não do Legislativo. Mas informou que já estão sendo realizados estudos para a elaboração do diagnóstico do local. E para começar o ano, uma boa meta é definir um novo aprendizado. E um curso profissionalizante pode ser uma boa pedida. O Instituto Federal de Brasília, o IFB, está disponibilizando 180 vagas de cursos em diversas áreas em 5 campos. Para saber as vagas disponíveis e critérios para aprovação, basta entrar no site ifb.edu.br, que está aparecendo aqui para você. E o melhor, tanto a inscrição quanto os cursos são de graça. O Banco Cidade, primeira edição, está ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Fica agora com os donos da bola. Tchau!